básicas da nossa reunião de hoje. Hoje teremos o segundo dia da nossa Assembleia Geral do Processo Eleitoral para a Diretoria Executiva de 2026.1. Serão apresentadas 5 candidaturas para os cargos de diretoria de gestão de pessoas, administrativo, financeiro e negociação. E, bem, a gente novamente não vai ter as atualizações de núcleo, mas qualquer questão urgente pode e deve ser falada antes da gente começar. Então, caso haja alguma informação essencial, peço que a pessoa levante a mão, que depois que eu concluir aqui, eu dou espaço de fala. Qualquer dúvida ou recurso deve ser direcionado a nós, né, eu e a Mafê, através do e-mail da presidência, presidência@argosjunior.com, para avaliação. E só lembrando novamente o roteiro da Assembleia Geral, cada candidato vai ter no máximo 15 minutos para defender sua proposta de gestão mais estudo de caso, sendo aberta após a conclusão um espaço de no máximo 10 minutos para perguntas e comentários. Eu vou estar responsável pela cronometragem, então eu vou avisar através do chat quando faltarem 5, 3 e 1 minuto, intervindo ao passo que se encerre o tempo. As apresentações de slides são a responsabilidade dos candidatos, exceto aquelas nas quais forem solicitadas previamente para a comissão eleitoral. Caso ocorra alguma urgência ou um imprevisto com os candidatos que inviabilize sua apresentação, né, caso caia a luz aí de alguém, a gente aloca para o final da ordem da apresentação. E eu vou fazer agora uma chamada dos candidatos que vão defender suas propostas hoje. Murilo Corrêa Gurgel. Presente. Júlia Silveira Gama da Silva. Presente. Lucas Prata Lopes. Presente. Júlia Néfalos de Oliveira. Presente. E Olga de Ávila Ventura. Presente. Ótimo. Caso não haja nenhuma dúvida, eu vou pedir para que o Murilo se prepare para dar início à sua apresentação. A gente vai seguir nessa ordem. E assim que estiver tudo pronto, eu dou início no seu tempo. Beleza, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Enquanto você compartilha a tela, Rayane Maria Manoel, tudo bem com a apresentação? Ai, vou ter que ajustar a visualização para saber se está bem ou não. Sim, ok. Show, obrigada. Pode ir, Murilo. Posso, então? Pode sim, vou dar início agora. Galera, eu sou Murilo, sou consultor de gestão de pessoas. Entrei na Argos em 2025.2, nesse semestre. Vou apresentar agora minha proposta de candidatura para vocês. Começando muito rápido, porque eu estou com medo de não dar tempo de falar tudo. Da minha trajetória, o primeiro processo seletivo que eu tentei foi justamente esse, 2025.2, e as minhas prioridades eram, no início, negociação e projetos, mas logo na primeira reunião que eu tive, a Mafê já falou que meu perfil combinava bastante com GP e tudo mais, e a partir disso eu comecei a cogitar o núcleo também, e acabou que eu fiz o trainee de projetos e de GP, e acabei entrando para esse núcleo, que é um núcleo que eu realmente me identifiquei muito desde o início, aprendi muito, evolui muito em diversas habilidades aqui de comunicação, resolução de conflitos, trabalho em equipe, evoluo diariamente junto com os meus colegas de núcleo e da empresa em geral, então tem sido algo muito, muito produtivo para mim. E, claro, durante esse tempo eu também conheci bem as etapas do funcionamento interno da Argos aqui, né? Toda a função de um membro de gestão de pessoas, seja consultor, seja gestor, é algo que a gente vai vendo e aprendendo no dia a dia. Isso também tem sido fundamental para a minha evolução e me faz me sentir preparado para estar aqui. Coloquei 3 pontos aqui de alguns feitos meus na Argos até hoje, que eu considero muito importantes, pontos muito essenciais, né, para a minha evolução. Primeiro deles, eu criei o Fale Conosco da Argos, que é um ponto que eu vou abordar mais para frente, que eu quero trazer mais foco para ele a partir do próximo período, mas vocês já sabem bem como funciona, né? O segundo foi que eu organizei junto com meus colegas esse projeto sensacional que a Argos tem da Embaixada Solidária, que a gente está terminando agora, né? Tem sido incrível fazer parte disso. E também o Almoço do Pavão, que foi um momento muito importante de integração das pessoas, foi sensacional trabalhar com o pessoal do meu núcleo em 2 projetos tão incríveis aí. E, por fim, talvez o momento que tenha sido de maior evolução para mim dentro do núcleo nesse período, que foi
esse ponto que eu ministrei uma capacitação de resolução de conflitos para o meu núcleo, foi algo que me fez evoluir bastante, né? E é um prazer poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri através do curso que eu fiz para a galera que está todo dia trabalhando comigo aí. Seguindo para os objetivos da candidatura, e antes de eu abordar ponto a ponto, eu quero falar para vocês que o cerne de todo o meu objetivo e da proposta de candidatura vem de um entendimento de que a maior parte das pessoas está dentro da SEJ para se capacitar para o mercado de trabalho, para melhorar suas competências, suas habilidades e poder usar elas no mercado de trabalho futuramente. Então, óbvio, enquanto gestão de pessoas, eu tenho muitas outras coisas para lidar, mas eu quero que vocês entendam que o ponto de tudo que eu estou tentando trazer aqui, o principal ponto é justamente esse, de trazer mais oportunidades de crescimento para todos os membros da Argos. Então, o primeiro ponto aí dos objetivos é proporcionar mais oportunidade de crescimento profissional, acompanhamento mais objetivo e efetivo dos outros núcleos, melhorar e preservar a imagem do núcleo de gestão de pessoas para o restante da empresa e, por fim, tornar o processo seletivo mais simples e mais atrativo para quem está de fora. Começando as propostas, então, eu separei elas em 3 frentes. Primeiro, o crescimento profissional, depois, clima organizacional e objetividade e, por fim, simplificação do processo seletivo. Começando, então, no crescimento profissional, a primeira proposta é uma proposta que, para mim, é sensacional. Eu acho que é importante começar falando que é uma ideia que não é originalmente minha, é uma ideia que um grande amigo meu, né, o Taveira, que deu aquela capacitação para a gente aqui esse semestre, ele disse que queria ter feito durante a gestão dele, mas ele apresentou a ideia para mim, ele acabou não fazendo naquela gestão, e eu adaptei, né, elaborei ela mais e trouxe mais para a realidade atual da Argos, que é essa criação de um Argos Day, que é um evento que a ideia é que seja presencial e semestral, onde a gente vai trazer pessoas do ramo empresarial que estejam dispostas a debater assuntos relacionados ao funcionamento das empresas em geral. Porque no nosso curso a gente tem muitas palestras sempre, né, mas sempre voltadas ao meio acadêmico. E aqui a gente está nesse meio empresarial e é importante que a gente tenha palestras nesse sentido também para a gente entender. Tem alguns exemplos de temas aí de construção de carreira, gestão financeira, empreendedorismo, mas são muitos temas que a gente pode abordar. E é óbvio, gente, isso aqui é um projeto que depende de uma viabilização financeira, mas levando em conta que a gente possivelmente já teria um local para fazer em algum auditório da UF, que com certeza não é algo que seria tão difícil da gente conseguir, eu acho que se for bem planejado, bem estruturado, bem organizado, a gente consegue fazer isso realizar para realmente trazer essa evolução profissional, trazer mais conhecimento para a gente. Depois a gente tem a capacitação de construção de currículo e estratégia para entrevistas, conduzidas por ex-membros da Argos que têm experiências com RH. Esse ponto, eu quero realmente, aí sim, um evento mais online, né, dessas capacitações que a gente tem durante a RG ou em algum outro dia de semana, mas algo realmente trazer ex-membros para poder falar especificamente desses pontos uma vez por semestre, de currículo e estratégias para entrevistas, porque é um ponto que a gente tem que evoluir, é um ponto extremamente fundamental, óbvio, né, para a gente conseguir emprego mais para frente. Então, acho importante a gente ter isso mais elaborado nos membros da Argos, tanto o currículo quanto estratégia para entrevistas. E isso vai se ligar a um ponto que eu vou abordar mais para frente também. Por fim, nesse ponto de crescimento profissional, realização de visitas técnicas a empresas que sejam visadas pelos estudantes de RI. Então, eu quero entender de vocês quais são as empresas que vocês pretendem trabalhar, quais empresas vocês visam trabalhar futuramente, para que a gente possa, talvez, proporcionar visitas técnicas a esses lugares, que podem agregar em muitos e muitos pontos. A gente consegue conhecer de perto a realidade do mercado, estando lá, ampliar a nossa visão profissional, ver como que realmente funcionam os processos deles no dia a dia. E isso é algo que muitas empresas grandes aceitam fazer. É algo meio burocrático, né? Não é só chegar aí, mas que a gente pode se programar e a gente consegue fazer isso. E isso não traz somente um crescimento pessoal para cada um. Também possibilita que a nossa EJ identifique algumas práticas reais de gestão durante essa visita, para que a gente possa, talvez, aplicar algumas coisas dessas para a nossa empresa, né? Para o nosso cotidiano. Então, partindo agora para o segundo ponto, de clima organizacional e objetividade. Eu vejo que o principal objetivo de nós, enquanto gestão de pessoas, é sempre proporcionar esse melhor clima organizacional para a nossa empresa. Eu acho que é o principal ponto que GP tem que atuar.
Então, eu trouxe algumas propostas para melhorar a nossa participação na empresa em geral, nesse sentido. A primeira delas é a diminuição da quantidade de formulários mensais para fazer eles passarem a ser trimestrais. Mas isso, de nenhuma maneira, pode significar um desleixo em relação ao acompanhamento de outros núcleos. Muito pelo contrário. Eu quero trazer, na verdade, uma substituição aqui para o Fale Conosco e as reuniões de O2O assumirem esse papel mais importante ainda, né, nesse feedback dos membros. Então, ao invés da gente ter esse feedback todos os meses, esse formulário, né, todos os meses, a gente vai ter trimestralmente e, durante esse meio tempo, os membros vão poder colocar suas críticas no Fale Conosco, vou incentivar mais o uso do Fale Conosco para isso, e a gente ainda tem as reuniões de O2O, que são sempre um espaço para reclamação, opinião, sugestão, qualquer tipo de coisa nesse sentido. Então, esses dois pontos assumem um papel crucial para esses feedbacks e, ao mesmo tempo, vocês podem estar sempre falando com os gestores. Segundo ponto é promover maior objetividade nas ações de GP junto aos demais núcleos em geral. Né? É fundamental, mais uma vez, que a gente contribua para o cotidiano de vocês ser mais prático, por iniciativas que realmente sejam percebidas como relevantes. E eu acho que a gente já faz isso muito bem no nosso núcleo, só que isso aqui é um ponto mais geral, que significa que eu quero ouvir mais dos membros da Argos, o que eles julgam como realmente útil que o GP está fazendo, o que eles recomendam para a gente fazer de diferente, se tem algo que eles não estão gostando. Então, é um ponto que generaliza mais esse ponto da objetividade. E, por fim, a continuação do projeto de legado do Pavão, trazendo ex-membros para dissertar sobre a importância da Argos. Isso aqui é algo que foi muito, muito, muito bem feito nesse semestre, né, pela atual diretora, Mafê. Foi muito maneira a capacitação que a gente teve com o Taveira e com a Paula. Eu quero manter, acho importante dar continuidade. E esse é o ponto que eu falei que se ligava ao outro que eu comentei anteriormente, né, da capacitação de currículos e entrevistas, que podem muito bem ser feitas numa mesma reunião, né? Pode muito bem trazer um ex-membro para falar sobre a importância da Argos na sua trajetória, fortalecendo toda essa nossa cultura, e, ao mesmo tempo, trazer a visão dele sobre currículos, sobre capacitação para entrevistas e tudo mais. São projetos que podem se conectar e trazer ainda mais objetividade para isso tudo, né? Por fim, a simplificação do processo seletivo. A proposta consiste em alterações na etapa trainee. Primeiro de tudo, a gente reduziria o período trainee de 2 semanas para 1 semana. Só que essa reestruturação, ela inclui não trazer mais tarefas, como a gente já faz tarefas depois daquelas primeiras capacitações. Eu não quero que hajam mais tarefas para fazer durante a etapa trainee, tarefas fictícias e extensas, né? E isso passa a ser um momento de real ambientação dos candidatos na empresa. Beleza, Lu? No qual eles vão apoiar os gestores em demandas reais mesmo que a gente vai ter nos nossos núcleos. Eu recebi já reclamações durante esse período de consultor e também pesquisando coisas para a minha proposta, de que muitas vezes os gestores eles acabam sobrecarregados nesse processo seletivo, até no sentido de, eu estou dando muita atenção para o processo seletivo e não consigo atender às demandas reais do meu núcleo nesse momento. Então, isso aqui também é uma forma de dar uma desafogada nos gestores que estão participando do processo seletivo, tanto diminuindo a carga do que tem que ser feito, né? Porque tira essa tarefa mais elaborada, mais extensa do período de trainee, tanto até no tempo geral do processo seletivo, que diminui 1 semana. Então, é realmente uma reformulação dessa etapa de trainee, onde vai se tornar mais um espaço para as pessoas se ambientarem na empresa. Agora, sobre o estudo de caso, os principais pontos que eu elaborei aqui, eu vou trazer para vocês, né? O nosso estudo de caso é sobre uma reformulação no sistema de advertências que a gente tem na Argos hoje, que, evidentemente, tem alguns problemas, algumas ambiguidades. Então, os principais pontos que eu trouxe, o primeiro deles é justamente sobre essa ambiguidade, a exclusão de tópicos iguais ou semelhantes que causavam ambiguidade na planilha de advertências. A reorganização dessa planilha de advertências, dividindo ela em categorias de infração bem definidas. Então, eu já fiz essa planilha nova, né? Obviamente, ela não funciona oficialmente ainda, mas a título de informação, caso vocês queiram ver, está junto com o meu estudo de caso
e a proposta de candidatura lá no Drive, vocês podem abrir e ver essas proposições, e vocês vão ver lá, que nas categorias de infração tem a primeira categoria de advertências de comunicação, tem de responsabilidade e ética, para ficar mais organizado e a gente se situar e vocês conseguirem entender em que ponto exatamente vocês erraram, qual o impacto disso dentro da empresa. Então, reorganização dessa planilha, depois substituição do zeramento semestral de advertências por um zeramento parcial. Nesse ponto, a gente deixa as advertências leves sendo zeradas a cada 6 meses e as infrações de nível médio ou superior, elas vão durar por 1 ano. Alteração na reincidência e no acúmulo de advertências. Isso significa que, um exemplo da mudança aqui, vocês vão poder, está tudo explicado também na planilha, vocês podem ver lá, mas, por exemplo, se você tem 2 advertências leves relacionadas ao mesmo motivo, ela automaticamente se torna uma advertência média. Então, tem algumas alterações, tanto em reincidência quanto no acúmulo de advertências. Tem uma aba lá só disso também, uma aba não, né? Uma parte da planilha só disso, para vocês verem. Retratação leve e prática do membro advertido. Isso aqui não é para ser nada muito pesado. A gente sabe que as demandas da EJ já pesam no nosso dia a dia, mas é algo para fazer esse sistema novo ser também algo que vai ajudar a gente a melhorar, né? Me fugiu a palavra agora, mas para não ser só punitivo e a gente também poder instruir e ajudar os membros a melhorar. Por fim, uma análise semestral das advertências aplicadas no intuito de analisar a eficácia do sistema e a evolução comportamental dos membros. Então, a cada fim de semestre, a gente analisa como foi a aplicação de advertências naquele semestre, para a gente poder comparar a longo prazo se esse sistema está funcionando ou não. A gente está tendo menos reincidência, os membros estão conseguindo entender melhor o erro deles e como isso impacta, estão conseguindo fazer essa retratação bem feita. Enfim, é realmente uma análise para ver se está funcionando esse novo sistema. E é isso, falei demais. Obrigado a todo mundo por assistir. Qualquer crítica, qualquer sugestão que vocês tiverem, estou disposto a ouvir. Espero que tenha gostado. E é isso, obrigado. Obrigado, Murilo. Ótima apresentação. Eu vou dar início aqui agora ao seu tempo de comentários e perguntas. E eu vou rapidamente falar que estou muito orgulhoso de todas essas propostas que você está trazendo. Você trouxe uma perspectiva muito ampla e a gente vai, com certeza, colher muitos frutos positivos para a EJ no total, graças a esses pontos de vista que você trouxe. E agora vou passar a palavra para a Mafê e para a Yasmin poderem mostrar o orgulho delas também. Murilo, você, assim, eu já enxergava seu potencial desde a primeira entrevista que eu fiz com você lá no início, primeira entrevista do processo seletivo eu que fiz com você, e eu queria muito que você viesse para a GP. Não sabia se você seria selecionado no final, mas sabia que você tinha um potencial muito grande de agregar na empresa e queria que fosse no núcleo que eu estava. Não era uma crença só minha, mas também do antigo diretor e da antiga coordenadora, então todo mundo tinha uma opinião muito unânime assim, em relação a você, de que você seria uma grande revelação dentro de gestão de pessoas. Achei as suas propostas extremamente inovadoras e revolucionárias, e ao mesmo tempo que me anima, me preocupa um pouco em relação ao processo seletivo. A resolução do estudo de caso, sim, você conseguiu realmente inovar. Essa proposta da análise semestral, eu acho que é super necessária e ninguém tinha pensado antes, então eu acho que você vai fazer muita diferença nisso. Mas em relação ao processo seletivo, o que me preocupa é a proposta de reduzir o período trainee. Porque vocês, né, que entraram em 25.2, tiveram a experiência de participar enquanto participante do processo seletivo, mas não enquanto organizadores. E, atualmente, acho que a conjuntura do processo seletivo com 2 semanas, ela permite que a gente acompanhe um pouco mais os participantes e reduzir para 1 semana, não colocando tarefas obrigatórias, talvez comprometa alguns núcleos no sentido de que, tipo assim, às vezes alguns núcleos não têm tantas demandas em 1 semana só. Então, pode ser que alguns trainees não tenham a experiência daquele núcleo se eles forem participar só daquelas demandas semanais. Então, eu queria perguntar como que você pretende administrar isso
para fazer uma experiência completa, ao mesmo tempo que sejam demandas básicas do núcleo, mas que o núcleo siga no seu fluxo normal, mas colocando tarefas para os participantes. Deu para entender? Você Vou pode responder. responder ela agora ou ouvir as outras perguntas e responder de uma vez, que você prefere. Perfeito, vou responder de uma vez, para eu não acabar me perdendo. Então, Mafê, eu realmente eu não tenho essa experiência como gestor em um processo seletivo. E justamente por isso, eu procurei muitos gestores atuais e antigos para dar uma opinião em relação a isso, qual é a visão deles em relação ao processo seletivo que a gente tem atualmente e se seria viável para eles essa mudança. E o ponto que eu entendi é que, assim, os gestores, quando chegam no período trainee, eles já entendem quem são os candidatos. Não só pelas primeiras tarefas que eles já executaram, que aí sim tem que manter sendo tarefas mais elaboradas, completas, para eles entregarem, a gente poder ver a capacidade de resolução deles. Mas a partir dessas tarefas e também das reuniões que já vão ter acontecido com os gestores, eles já conhecem os candidatos, já conhecem a personalidade deles e a capacidade de resolver os problemas que a gente apresentou. No caso de, às vezes, o núcleo não ter tanta demanda em uma semana, eu acho que pode muito bem ser conversado de talvez fazer alguma coisa mais leve para ver como aquele membro vai se comportar, e realmente mais hipotética, né? Mas eu acho que, em geral, o núcleo tendo demandas para aquela semana, o membro ele pode participar dessas demandas normalmente, auxiliando os gestores, os membros antigos, é realmente uma fase, uma etapa em que eu entendo que eles já foram avaliados e eles estão ali para ver como eles se comportam como membros da empresa já, ao mesmo tempo que os gestores veem eles como possíveis membros da empresa também, sabe? Dos dois lados, já é como se eles fossem membros e como eles estariam se comportando ali no dia a dia, entendeu? Acho que eu respondi, não sei se ficou claro. Parabéns, Murilo, pela sua apresentação. Eu vou me poupar um pouco das palavras, porque já passou um pouco do seu tempo, mas eu queria parabenizar muito você. É um grande orgulho, assim, assistir a isso. Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre a sua proposta de retratação. O que exatamente, se você já tem isso um pouco mais desenvolvido, porque às vezes eu sinto que a gente realmente manda essas advertências e elas são um pouco perdidas, assim. E qual seria esse esquema, ou se você manteria tipo, as reuniões que a gente faz, mais ou menos isso, assim. Espero que não tome muito seu tempo. Então, essas retratações, eu propositalmente não elaborei muito em relação a isso, porque eu não quero que seja algo, por exemplo, se você cometeu isso, você vai fazer isso. Se você cometeu uma advertência de nível médio, você vai ter que fazer isso. Porque a gente sabe que as demandas da Argos no dia a dia, elas variam muito. Tem dia que a gente está mais apertado, semana que a gente está mais apertado, semana que a gente não está. Então, eu acho que isso é um ponto a ser conversado. Quando a gente vai aplicar a advertência, eu acho que vai depender do nível da advertência, antes de tudo, e também do quanto a pessoa está ali, consegue no dia a dia encaixar essa retratação de uma maneira que não vá pesar tanto, porque a ideia é justamente ser algo educativo, agora eu lembrei da palavra, e não punitivo. Então, eu não quero que isso pese de uma maneira que a pessoa vai ficar, enfim, vai ter alguma raiva da gente por a gente estar colocando isso. Eu não quero pesar o dia a dia dessa pessoa. Eu quero uma retratação no sentido dela ser educativa para que a pessoa entenda os problemas ela está agindo daquela maneira, entendeu? Bom, vou tentar fazer minha pergunta. Não sei. Ah, tá. E a gente já terminou. Parabéns primeiro, Murilo, pela sua proposta. Muitas questões da sua proposta me chamaram bastante atenção. A minha pergunta é com relação à reformulação do período trainee. Como você imagina essa participação dos candidatos, levando em consideração que eles têm um acesso limitado a algumas ferramentas da Argos? Em marketing, a gente tem essa questão com o WordPress e o Canva Pro, por exemplo. Então, mais uma vez, eu acredito que a gente pode exigir tudo o que eles precisam fazer em questão de tarefas na parte da capacitação e das tarefas que a gente faz primeiramente, né? A ideia é que esse período trainee, inclusive, eu acredito que seja um excelente período justamente para vocês passarem
conhecimentos para eles que talvez eles ainda não tenham adquirido dessas ferramentas. Eles já vão estar ali como se fossem membros da empresa, e o fato de não ter uma tarefa extensa e hipotética para eles não quer dizer que isso não possa ser um momento que vocês podem retirar para passar coisas para eles, tipo, passar alguns ensinamentos em relação a ferramentas ou o que seja nesse sentido. E, como eu disse, se for um momento que o núcleo está tranquilo, não está com tantas demandas, e a gente vai acabar não conseguindo avaliar eles efetivamente no final dessa semana, é possível que a gente coloque alguma coisa hipotética, alguma coisa mais básica, mais simples, caso os gestores sintam que aqueles membros não estejam completamente bem avaliados ainda, entendeu? Mas a ideia é realmente transformar esse período em um processo de entendimento de como funciona a empresa internamente já para os candidatos. Entender como vai ser quando eles já estão ali dentro participando, entendeu? Mas, mais uma vez, é um espaço que pode perfeitamente aparecer como uma brecha para vocês explicarem coisas do PromaPro ou qualquer outro tipo de aplicativo que vocês usem no dia a dia do núcleo. Tá ótimo, muito obrigado, Murilo. Agora a gente vai partir para as apresentações do núcleo do administrativo financeiro, e eu vou chamar agora para o palco Júlia Silveira, e aí vou pedir a Yasmin para apresentar o slide dela. Gratidão. Júlia, quando você me der o sinal, eu começo o seu tempo. Só um instante aqui, rapidinho. Sem problema. Pode começar. Comecei. Então, gente, hoje eu vim apresentar a minha proposta para a diretoria de ADMFIN, e eu vou iniciar falando um pouquinho mais da minha trajetória na Argos. Então, minha trajetória começou no processo seletivo de 25.2, onde eu realizei as tarefas de ADMFIN e projetos. Não passei para treino de projetos, mas desde o início me encantei pelo núcleo de ADMFIN. Fui efetivada em setembro, como todo mundo que participou do CEL de 25.2, e logo assim que eu iniciei na Argos, fui muito bem recebida pela minha coordenadora e pela minha diretora, que foram extremamente prestativas, receptivas, e conseguiram passar para os novos consultores o uso das ferramentas e o dia a dia do núcleo de forma muito eficiente. Desde o início, meu núcleo criou um clima de muita afinidade, e eu acho que isso se dá principalmente pela colaboração, competência e responsabilidade entre os consultores. Isso é algo que eu quero muito levar para a minha gestão, se eu vencer essa eleição. Falando agora um pouco das coisas que eu fiz aqui dentro, na primeira semana fui alocada para participar da análise de dados do processo seletivo, junto com o núcleo de gestão de pessoas. A gente ficou aí um tempo fazendo essa tarefa, até a apresentação, e eu fiquei muito orgulhosa do resultado que a gente entregou. Acho que a gente conseguiu entregar uma análise bem completa e sugerir melhoria para os próximos processos seletivos. Também participei da análise financeira dos meses de setembro e outubro. Participei da venda das ecobags, inclusive gravei um reel junto com o núcleo de marketing. E também escrevi um artigo para o blog da Argos, além de também ter participado de algumas reuniões aqui dentro. Pode passar. Gente, travou? Ou passou? Acho que travou. Tá, vou falar mesmo assim. Oi? Yasmin. Eita, Yasmin travou mesmo. Tá bom, então não tem problema não, eu falo sem o slide mesmo. Então, eu quero falar sobre alguns dos problemas que eu reparei como consultora aqui dentro, e um deles foi os contratos e a formulação dos contratos. Logo que eu entrei, eu escutei de uma história que, por uma mudança num contrato, a Argos acabou passando por um problema com uma contratante, e eu acho que isso é uma área que nenhum não, porque agora tem a Maria, mas muitos de nós não temos conhecimento sobre essa área, e é uma área fundamental para garantir a segurança da empresa. Outro problema que eu reparei foi a geração de receita, que principalmente no início do ano a gente tem muito problema, não fechamos muitos projetos, e isso gera
um empecilho para a estabilidade financeira e para a saúde financeira também da Argos. Outro problema que eu reparei, não relacionado ao núcleo de ADM-FIM, mas da empresa como um todo, a sobrecarga de alguns núcleos, e eu acho que com a chegada da Bolsa e o aumento das responsabilidades, esse é um ponto a ser considerado. Agora, a maior dificuldade que eu percebi foi a falta de informação e integração entre os núcleos responsáveis por lidar com os leads e os clientes, e a dificuldade no acesso das informações e na troca de informações essenciais para prosseguir com o processo do lead dentro da Argos. Visando esses problemas, eu estruturei minhas propostas, e a primeira dela é a revisão de contratos com o auxílio de uma J jurídica. Eu botei opções da Adestro, da UFRJ e da ADV Júnior, da UFBA, uma dentro da federação, uma não. E eu acho isso fundamental para a gente realmente ter a consultoria realmente de gente que entende de contrato. Outra proposta, que eu acho que é uma das minhas mais importantes, é a contratação de um software de CRM, que é Customer Relationship Management, para a gente integrar as informações dos leads em uma plataforma e facilitar o acesso geral e garantir a melhor jornada do lead possível dentro da Argos. A ferramenta de CRM ela ajuda não somente a gente, mas sim também o lead, e ajuda na conversão de lead para cliente, e não somente o núcleo de ADM-FIM, como o núcleo de negociação, projetos, marketing. E eu botei uma sugestão, que é o HubSpot, que tem um plano bem acessível para pequenas empresas. Então, acho que é uma ferramenta que a gente consegue contratar. Outra proposta foi a capacitação e gestão financeira dos membros de ADM-FIM, porque eu acho que a gente entra aqui sem ter muita ideia de todo esse mundo, porque muitas das vezes a gente nunca lidou com isso, principalmente de uma empresa, e eu acho muito importante a gente ter uma base sólida para conseguir tomar decisões mais estratégicas e funcionais dentro da Argos, e para garantir que a gente consiga fazer essa capacitação, mesmo em tempo de realidades financeiras não tão estáveis e não tão boas. Eu coloquei opções de cursos gratuitos e também o curso da Atuar, e a combinação desses cursos daria uma base mais sólida para a empresa. E eu implementaria isso de forma quase como um mapa do Excel, mais um mapa de capacitação financeira. Outra proposta é reiniciar os minicursos para diversificar as receitas. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo muito dentro do núcleo nos últimos tempos. A gente até fez uma planilha de ideias de minicursos. Isso é uma coisa que eu quero muito botar em prática na próxima gestão, para realmente a gente conseguir gerar um caixa melhor para a Argos. Próxima é a expansão dos números de membros da empresa. Eu quero muito ter a possibilidade de discutir isso com o Enest, mudar isso no estatuto, já que a gente vai precisar fazer a mudança. E eu acho que é muito importante agora, com a chegada da Bolsa, porque a gente vai ter que fazer documento, e eu espero que aumente o nosso número de projetos. Então, a gente precisa de mais capacidade. Outra proposta também, que não seria para a minha gestão, mas eu acho que seria interessante a gente pensar isso na próxima gestão, é a reimplementação das promoções de Black Friday, para atrair mais clientes no final do ano e preparar a empresa para esse início do ano, que para a gente é tão difícil. Eu queria também dizer aqui, a última proposta, de aprimoramento das planilhas da empresa, não somente do núcleo de ADM-FIM, já que a gente enfrentou alguns probleminhas com as planilhas esse período, mas sim da empresa toda, a fim de padronizar e facilitar essa troca de informações entre os núcleos. Tá lá no último de proposta, Lu. Pode passar. Agora pode passar para o estudo de caso. Pode passar mais um, porque esse aí era só explicar. Então, gente, o estudo de caso de ADM-FIM foi sobre a chegada do aporte financeiro e a distribuição desse dinheiro e o planejamento que a gente faria. Então, eu queria dizer que o objetivo é elaborar um planejamento financeiro para que a Argos utilize de maneira estratégica, segura e eficiente esse aporte financeiro. E eu busquei identificar prioridade, limite de gasto e riscos que a gente possa ter para garantir a sustentabilidade e a saúde financeira.
A metodologia, eu analisei os fluxos de caixa de 2024 e 2025 para conseguir entender os padrões que a empresa segue e entender como que a gente poderia melhorar as questões, os problemas. Pode passar? Então, como eu coloquei aí no slide, a Bolsa ela não tem o objetivo de custear as nossas despesas fixas, mas sim capacitar os membros, estruturar e melhorar a estrutura da empresa para que a gente possa fechar mais projetos e, assim, conseguir mais receita para crescer cada vez mais como empresa júnior. Então, como o desafio do estudo de caso era definir essa divisão do aporte financeiro que a gente vai receber e planejar o que eu faria com o que sobrasse, eu defini ali que 60% será destinado aos gastos já definidos, às promessas que a gente fez a CISFAPERJ, e o valor considerado do aporte é o valor real de 22.500 a cada ano, mas eu botei 22.500 porque eu só fiz de 2026, então eu botei ali 13.500 para esses gastos já prometidos. Pode passar. Como utilizamos 60% para os gastos já definidos, 40% sobraram. Então, eu queria prioritariamente fazer a estrutura de uma reserva de emergência robusta para Argos, para a gente conseguir custear o início do ano inteiro, os meses que a gente mais passa dificuldade, que analisando os fluxos de caixa, eu percebi que são os 5 primeiros meses do ano, e no início do ano a gente também tem que custear os nossos gastos anuais, além dos mensais, então custo com cartório, federação, site, todos esses custos são no início do ano, e isso é uma realidade muito difícil para Argos, já que a gente tem esse problema de fechar projetos nesse período. Então, ali eu quis estabelecer que 26% do aporte vai ficar com a reserva de emergência, já que somando esses custos, dá 5.860. Então, ele conseguiria cobrir tudo isso a partir dessa porcentagem e ainda ia sobrar um pouco. Pode passar. Eu quis ali analisar os cenários possíveis, porque a gente de ADM, enfim, a gente tem que considerar tudo isso, a gente tem que considerar sempre o pior cenário possível. Então, considerei ali um cenário otimista, que a gente conseguiria gerar receita suficiente dentro nesses meses, e a reserva pode ser ampliada, reservando 10% a 20% das despesas, das receitas que a gente vai receber durante esse período. Então, o cenário conservador, a empresa gera receita, mas não o suficiente para todas as despesas, então, nesse caso, a gente não retiraria mais nada para o fundo de emergência. E o cenário crítico, onde não há geração de receita, e a gente vai manter o aporte sendo 26%, e a gente destinaria mais 10% desse aporte para reforçar, já que a gente gastaria uma porcentagem desse aporte no pagamento das despesas. Pode passar. Eu queria também deixar claro que eu considerei os riscos previsíveis que a gente pode ter, então, atraso no recebimento de projeto, gastos extraordinários, a dependência excessiva do aporte, e eu acho que esses riscos reforçam a necessidade dessa reserva de emergência, e a utilização dos 14% restantes, que sobrariam, né? E eu coloquei que poderiam ser investidos em ferramentas de software, ferramentas e softwares, e eu queria fazer isso de uma maneira que ajudasse não somente a DEMFIN, mas sim a empresa como um todo. Então, eu faria uma consultoria com todos os núcleos para a gente decidir como seria isso e com que a gente investiria para ver o que cada núcleo iria querer e tal. Então, pode passar? As considerações finais, para garantir que a estratégia esteja sendo feita de maneira correta, eu coloquei que o planejamento deveria ser revisado trimestralmente, já que mudanças podem ocorrer. Então, é uma coisa que a gente tem que estar constantemente revisitando para não tomar uma decisão errada e prejudicar a saúde financeira da Argos. E o acompanhamento dos gastos e dos comprovantes é essencial, até porque é uma coisa que a CISFAPERJ cobra. Então, eu queria colocar que as avaliações mensais do núcleo administrativo financeiro seriam divididas entre a bolsa e as nossas receitas com os projetos,
garantindo, assim, os relatórios mais precisos e seguros para a gente enviar a CISPAPERJ. Pode passar. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Júlia. Você ainda tem 2 minutos, mas se você quiser, por conta do imprevisto com o slide, retornar nos slides anteriores para você reiterar suas propostas que acabaram não sendo apresentadas visualmente, você pode ficar à vontade que a gente te dedica um tempo a mais. Mas fica ao seu critério. Eu acho que podemos sim fazer isso. Acho melhor. Tá bem, fica à vontade. Eu acredito que eu tenha conseguido explicar, mas pode. Aí eu botei os problemas. Pode passar para o próximo. Pode passar? Então tá aí. Acho que esse apresentou. Apresentou? Ou não apresentou? Não. Tá, então tá aí as opções que eu botei de empresa júnior e a opção da contratação de um software de CRM. Pode passar. A capacitação de gestão financeira dos membros, que eu escrevi ali. As opções de curso. Eu só queria mostrar para todo mundo mesmo. E reiniciar os mini cursos. Acho que eu consegui explicar tudo bem. Acho que a gente pode passar para as perguntas. Tá ótimo, então, querida. Obrigado pela sua apresentação. Vou dar início, então, para o seu tempo de perguntas. E pode falar, Joana. Boa noite, gente. Primeiramente, queria parabenizar, foi uma ótima apresentação. Eu achei as propostas muito ligadas realmente à realidade da empresa, bem pautadas no que a gente vive no nosso dia a dia. Então, são propostas que eu acho que vão melhorar muito a realidade da Argos e manter ainda, né, a nossa saúde financeira dentro da empresa. A minha questão realmente é mais sobre a bolsa, né, que a gente vai receber. É uma situação muito hipotética para todo mundo, acredito que até mesmo para a DE. Então, seria realmente para perguntar, caso a gente não receba esse aporte a mais, né, da Bolsa da CISPAPERJ, como você conseguiria manter as suas propostas, mesmo sem esse dinheiro a mais, só com o dinheiro que a gente recebe dos contratos? Pode passar para a próxima? Eu respondo tudo de uma vez? Com certeza. Pode falar, Malu. Pensei que o Mondego fosse falar porque ele levantou a mão antes, mas enfim. Parabéns, Júlia, pela candidatura e também pelas propostas, pela apresentação, foi ótimo. A gente fica muito orgulhosa assim, de ver você crescendo aqui dentro da empresa. Vou parar, não vou enrolar tanto, porque né, você tem seu tempo para responder, mas eu queria entender um pouco melhor. Achei muito bacana a ideia do software que você colocou ali, né? Eu queria entender como que você faria essa transição, tanto da questão de informação que a gente tem, quanto também nesse período de conciliação em um momento de baixa entrada, como a gente sabe que vai ser, caso você seja efetivada como diretora, mas esse período inicial do ano, e como você conciliaria mesmo esse momento de reorganização a partir das suas propostas, com esse momento também de baixa no caixa. Vai lá, Mondego. Boa noite, gente. Boa noite, Júlia. Dispenso os parabéns. Quer dizer, já vou dispensar os parabéns para não tomar muito tempo seu também. Mas acho que eu queria justamente perguntar sobre a questão dos investimentos. Cá estamos nós de ADM, enfim, né? Voltando ao início, pensando sobre a reserva de emergência, pensando no nosso processo seletivo. E realmente, essa é uma questão muito importante. Eu ia perguntar justamente, assim, é óbvio que isso vai depender, enfim, do futuro, enfim, das eleições, enfim, pessoas que vão entrar, a próxima presidência, as próximas diretorias, mas eu ia perguntar como você faria para tentar envolver justamente, principalmente a presidência, né, mas, óbvio, os outros diretores, dentro dessa noção sobre os investimentos, né, e tomando isso como longo prazo, né, uma ideia de longo prazo para a EJ poder justamente ter uma segurança financeira para o futuro. Então, para responder a pergunta da Joana primeiro, eu acho que mesmo a gente tem essa ideia realmente muito abstrata ainda de como vai ser usado esse aporte, a gente ainda não sabe muito, e a gente ficar dependente, totalmente dependente das receitas, é uma coisa que eu já considerava, e eu acho que a gente, obviamente, as propostas teriam que ser adaptadas. Eu acho que no momento que a Argos vive agora, elas seriam possíveis de ser implementadas, porque
a gente vive um momento bom e com a bolsa eu espero que maior ainda. Mas, assim, não é uma coisa que eu considerei, até porque a gente não tem como prever o futuro e o futuro das nossas receitas. Eu acho que dependeria muito de como a empresa está no momento. Mas é isso, eu acho que teriam que ser adaptadas, ainda dariam para ser feitas, até porque como algumas propostas foram consideradas realmente considerando um cenário ruim de não poder usar o dinheiro, como, por exemplo, a do curso, e a ferramenta de CRM também é de custo bem baixo, a gente tem um plano com um custo de, em média, R$60 por mês, então isso é uma coisa que acho que é bem possível para o cenário atual da Argos. E para responder a pergunta da Malu agora, sobre essa transição, eu acho que você quis dizer transição de botar essas informações na ferramenta de CRM e realmente conseguir ali transformar tudo que a gente tem hoje em dia, por exemplo, em planilhas no Drive, em informações na ferramenta, ou você quer dizer do lado financeiro? Acho que num sentido amplo, assim, sabe, de transição, tanto no sentido de implementar suas propostas no momento de baixa de receita, sendo também, tendo esse acréscimo dos 60 em média, principalmente no momento de baixa, e também tipo, de reorganização mesmo, sabe? Como você equilibraria essas propostas dentro desse momento que já é conturbado, assim, em tese. Meu microfone vai ter ligado. Como eu disse, são propostas que seriam adaptadas. Eu acho que a gente teria que, talvez abrir mão de uma, como, por exemplo, a consultoria, já que é uma coisa que vai ser cobrada. Talvez a gente conseguiria fazer uma troca ali, como é uma empresa também da federação. Mas eu acho que é isso. Eu tentaria adaptar, como eu falei, é uma ferramenta de baixo custo. Obviamente, se a empresa não estivesse gerando receita nenhuma e a gente estivesse com dificuldade de custear o que a gente já tem de despesa, seria uma coisa que não conseguiria ser implementada, mas eu acredito que, como muitos falaram aqui, a gente está num cenário muito promissor e eu acredito que a gente, com essa bolsa, com o recebimento dessa bolsa, consiga crescer cada vez mais. Mas acho que é isso. Respondendo a pergunta do Mondego agora, né? Tudo teria que ser conversado. A gente ficou realmente conversando muito sobre esses planos de investimento durante esse período dentro do núcleo. Eu acho que eu tenho certeza que a Joana também deve ter levado isso para a reunião de DE. A gente fez planejamentos, a gente falou sobre planejamento a longo prazo. Com o recebimento da bolsa e esse aporte grande que a gente vai ter, eu acho que um plano de investimento é essencial. A gente fez pesquisas, inclusive, sobre bancos, que a gente poderia fazer isso. E isso, obviamente, é uma coisa que tem que envolver a presidência. Mas é isso, eu tentaria realmente incluir todo mundo nesse plano, não deixar só no núcleo de ADM-FIM, fazer disso uma discussão geral, até porque não é só o dinheiro de ADM-FIM, é o dinheiro da empresa toda. Então, eu acho que não sei se eu consegui responder. Tá ótimo, então. Se ninguém mais tem nenhuma consideração, muito obrigado, Júlia. Agora eu vou dar espaço para o Lucas se posicionar para começar a sua apresentação. Perfeito, gente. Vocês estão conseguindo ver a tela? Estamos. Certo. Vou botar meu cronômetro aqui também de ladinho, para eu ir acompanhando. Vou dar início ao seu tempo. Pode começar, Lu, por favor. Tá bem. Pode falar. Então, gente, boa noite. Primeiramente, espero que todos estejam bem. Vou começar me apresentando. Meu nome é Lucas, para quem não me conhece ainda, né? E eu vou começar falando um pouco sobre minha trajetória aqui dentro da Argos, que começou em 2025.1, quando eu tentei pela primeira vez e eu não consegui passar. Eu tentei para gestão de pessoas e ADM-FIM inicialmente, porque eu sempre achei que eu me encaixava muito mais em gestão de pessoas do que qualquer outro núcleo, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu me considero também muito proativo para resolução de problemas, para mediar conflitos, assim. Eu sempre busco entender o lado da outra pessoa, sempre busco
resolver da melhor forma, mais pacífica. Então, eu sempre achei que eu me adequava bastante assim ao núcleo de gestão de pessoas, justamente por isso. Só que foi conforme eu fui vendo as apresentações de ADM Fim, eu notei que seria uma boa oportunidade assim de eu crescer e desenvolver habilidades que eu não desenvolveria em outros lugares. Então, isso me cresceu bastante os olhos. Só que 2025.1 eu estava bastante enrolado assim, em questão de matéria e tudo mais, estava bastante cheio e eu acabei não dando um foco muito forte no processo seletivo. Aí que eu vim, que eu sou determinado e persistente, e fiz meu processo seletivo em 2025.2, que eu entrei, e eu conheci muitas pessoas assim que eu não tinha muito contato e que tipo agregaram bastante na minha formação. Eu consegui desenvolver uma mentalidade melhor, uma responsabilidade melhor, uma organização melhor, conforme eu fui fazendo a tarefa do processo seletivo e também o período trainee. E eu acho que eu me conectei bastante assim, com as pessoas do meu núcleo. Eu sou muito feliz de fazer parte da ADM Fim hoje em dia. Eu acho que a gente tem uma troca muito boa. E com eles eu participei de várias atividades assim internas de participação em análise de dados, atualização de contratos, precificação, escrevi artigos da Argos também. Então foram coisas que fizeram muito bem assim para minha trajetória. E falando um pouco sobre a minha motivação para a candidatura, né? Eu notei que eu tinha bastante ideia na minha mente sobre o futuro da Argos, que eu ficava matutando assim comigo mesmo, sobre o que eu poderia implementar, quais funções poderiam ser mais desenvolvidas. E eu também acho que sempre que tem um desafio na minha vida, eu me forço a crescer, né, nesse desafio. E nada mais desafiante do que pegar a direção de administrativo financeiro da Argos, ainda mais cheio de responsabilidade, né? Eu sei que é um núcleo que mexe com o dinheiro e com a vontade dos outros núcleos também. Todo mundo quer ter o dinheiro ali para fazer a integração e tudo mais, mas nem sempre dá. E também eu teria bastante disponibilidade de exercer esse cargo, né? Porque no próximo período eu vou estar no sexto e eu vou ter apenas 3 disciplinas no próximo período. Então, eu vou conseguir focar bastante nas minhas funções de diretor, principalmente nesse momento que a gente está recebendo a bolsa da FAPERJ e vai ter, no primeiro semestre, o selo EJ, que precisa ser entregue. Então, eu precisaria dedicar bastante tempo para isso. E, durante eu tá cogitando, né, me tornar diretor, eu acho que eu conseguiria exercer um papel de postura bastante ativa de resolução de problemas, ser muito transparente e integrar mais a empresa como um todo. Agora eu vou parar com a parte chata, né? E vou partir para a parte que realmente importa, que são as propostas. Vou parar de falar de mim. E começando com as minhas propostas, eu dividi elas em três etapas. A primeira, eu foquei mais na organização administrativa, porque eu sinto que muitas vezes a gente foca só em financeiro, no núcleo. Tipo, no geral, né? Todo mundo fala bastante do financeiro e acaba esquecendo da parte administrativa, que é meio que a parte de baixo da pirâmide que faz sustentar o resto todo, né? Então, como uma das principais propostas que eu tenho seria implementar o backup do Drive, porque vai que tem algum membro que vai se desligar aí meio revoltado com a vida, quer ferrar todo mundo e acaba apagando as coisas, sabe? E a gente não tem uma alternativa para isso. Então, acho que implementar esse backup do Drive vai ser fundamental. Isso seria algo simples de ser implementado pelo Google Takeout, por exemplo. E eu proponho que seja uma tarefa do diretor de ADM Fim e do presidente, né? Para ficar com esses dados salvos e a gente não correr o risco de perder nada. Outra proposta também que eu tenho é disponibilizar os membros de ADM Fim para auxiliar os outros núcleos em termos de organização, porque nós somos, teoricamente, os mais capacitados para mexer em Excel e planilhas e organizar a empresa. Então, eu fornecendo esse incentivo dos membros de ADM Fim, para ajudar os outros núcleos, além de integrar mais a empresa como um todo, iria também ajudar na organização. Semelhante a isso, eu também queria padronizar os processos de ADM Fim, negociação e projetos, principalmente nas reuniões do lead, porque eu sinto que aqueles 15 minutos anteriores não são suficientes para preparar bem
os consultores para quando vão falar com o lead. Então, acho que fazendo planilhas e documentos unificados, teria uma troca mais e uma maior integração para os consultores se sentirem preparados realmente para falar com o lead naquele momento, sabe? Outra proposta também que eu tenho é continuar os projetos atuais que foram muito bem implementados pela direção atual, como, por exemplo, as capacitações internas, que são realizadas pelos próprios membros, e planos de contenção de riscos para próximas gestões. Eu acho que essas são peças-chave assim, para a gente ter um administrativo bem forte ao longo do tempo e poder continuar desenvolvendo ainda mais a EJ. Agora, passando pela minha segunda etapa, seria a profissionalização, como um todo, né? Nessa profissionalização, eu iria, primeiramente, focar em mudar os contratos, porque em uma troca que eu estava tendo com outros membros, eu notei que a gente não tem os contratos muito bem profissionais, sabe? Até teve um comentário de algum consultor falando sobre a nossa conexão com a F5, que a gente teve agora recentemente, que os contratos deles parecem ser muito mais profissionais que os nossos. Então, eu acho que através de benches com outras EJs, a gente conseguiria crescer nesse sentido também e profissionalizar ainda mais nossos contratos. Outra coisa seria, através do dinheiro que vai vir da FAPERJ, que eu vou desenvolver mais na parte financeira e no estudo de caso, seria investir ainda mais na profissionalização dos membros, seja com capacitações, seja com minicursos, diversas formas que poderíamos desenvolver ainda mais e profissionalizar mais os nossos consultores. Agora, partindo mais para o lado financeiro, eu fiz um estudo sobre o histórico da Argos, né, financeiro, e eu notei que é sempre um padrão que se repete. Basicamente, no primeiro semestre, tem uma queda, porque não entra lead. Então, a gente fica muito dependente dessa única fonte de renda. E aí, no segundo semestre, tem um crescimento exponencial, porque geralmente é o período que entra mais lead. Então, a minha proposta seria padronizar a oferta de minicursos durante o primeiro semestre como uma fonte mais segura e benéfica assim, para a EJ, além de aprimorar o conhecimento e atrair olhos para a EJ, iria ser uma fonte de renda que seria certa e a gente não precisaria ficar dependendo somente dos leads que chegam. Além disso, eu também ficaria aberto para outras formas de diversificar nossa fonte de renda, como, por exemplo, vender outros tipos de materiais, como foi implementado nessa gestão com a EcoBag. E também eu me comprometo a usar os recursos, né, da Bolsa de forma responsável e segura para que todos os núcleos sejam contemplados e todos os núcleos tenham uma melhoria significativa na próxima gestão. Agora, passando para o estudo de caso, o estudo de caso basicamente foi explicando, né? Foi se chegasse um aporte grande na Argos, como eu iria implementar minhas propostas, sendo que um valor já foi destinado para as propostas no edital. Então, para essa simulação aqui, eu usei um valor fictício de R$20 mil, que seria destinado dessa bolsa, porque a gente, na DMFIM também, sempre pensa negativo, né? Tipo, a gente sempre tem que estar prevenido para as coisas que podem acontecer. Então, eu abaixei um pouco o valor que vai ser utilizado. E também eu usei um valor fictício ilustrativo de 70% para as metas que já foram previamente estabelecidas. Aí sobraram 30% que seriam utilizados para as minhas propostas, né? E desses 30% são R$6 mil. Dessa forma, eu separei no seguinte esquema. 40% desse valor, ou seja, R$ 2.400, seria utilizado para a reserva de estabilidade financeira. Então, seria implementado uma reserva, realmente, que seria utilizada quando tivesse queda abrupta dos projetos, né? Ou seja, principalmente no primeiro semestre, que isso ocorre. Necessidade de cobrir alguns custos fixos,
como, por exemplo, pagamento do site, da Atuar, da Rio Júnior. Esses custos não tem como fugir deles, né? E iria cortar alguns gastos desnecessários durante o período de tempo, para evitar utilizar essa reserva financeira. Agora, 30% do valor seria utilizado em infraestrutura administrativa e padronização, ou seja, a primeira coisa seria comprar um celular para Argos, porque a gente vai receber um valor muito alto e não é seguro que o diretor de ADM, enfim, fique com o celular na rua, por aí correndo o risco de ser assaltado. Então, eu acho que é uma tarefa muito importante. E o resto do dinheiro seria utilizado para assinaturas eletrônicas, para aprimorar a Argos, automação de planilhas, que existem aplicativos que pegam informações de Excel e de outros documentos e padroniza isso, como, por exemplo, o Zapier, é um tipo de programa que faz isso. E, basicamente, investir mais nesse sentido de infraestrutura mesmo. Agora, 15% seria destinado a... Deixa eu correr aqui, que está 15 minutos, né? 15%, R$900, seria utilizado para capacitações complementares e plataforma interna, ou seja, fortalecimento das competências técnicas e comportamentais, como, por exemplo, fornecer capacitações de oratória, escrita executiva, gestão de conflitos e por aí vai, que eu não consigo me alongar agora, mas tem mais explicado no documento que eu fiz e está no Drive, para quem quiser e para quem tiver interesse. E 10% eu iria investir na imagem da EJ, principalmente com marketing, que eu acho que é uma peça fundamental assim, para a gente ser levado mais a sério, ter um ar mais profissional. Então, eu investiria mais em programas de melhorias para marketing e melhorar nossa imagem para as pessoas externas. E, para finalizar, 5% ficaria, que são R$300, ficaria para fundo de inovação e flexibilidade orçamentária. Ou seja, esse valor ficaria destinado a quem tivesse uma ideia, quem do nada surgisse um consultor com uma ideia brilhante, a gente iria utilizar esse valor para tentar botar essa ideia dele para frente. E é basicamente isso, gente. Acho que meu tempo está acabando. Muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso. Obrigado, Lucas, pela sua apresentação. Uma ótima apresentação. Várias propostas muito interessantes, inovadoras e bem divididas. E agora eu vou abrir o espaço para as perguntas. E pode ir, Joana. Fique à vontade. Primeiramente, parabenizar, foi uma ótima apresentação. Falar que as propostas estão muito alinhadas realmente com o dia a dia da empresa e trouxeram ideias muito boas realmente para o futuro e crescimento financeiro da EJ. A minha pergunta é realmente muito parecida com a que eu fiz para a Júlia. Se o aporte financeiro, né, que nós vamos receber não for realmente utilizado para questões extras, né, além do que a gente prometeu, como você conseguiria concretizar suas propostas, mesmo sem esse valor, né, já pré-definido? E também em relação aos documentos, você falou que seria muito legal a gente juntar negociação e projetos em um documento só, para que a gente consiga ter esse controle maior dos leads. Nós já temos um tipo de esquema assim, que acabou sendo feito pela Malu e pelo João Pedro, mas a gente vê talvez que passe por alguns problemas, enfim, é uma estruturação já muito boa. Você mudaria alguma coisa em relação a isso? Você manteria esse mesmo modelo? Ou você trocaria completamente? Como seria feito? Certo, gente, eu vou responder um por um, porque eu me perco demais, tá? Então, vamos lá. Em relação ao valor, né, da Bolsa, a gente sempre, como eu disse, a gente em ADM, enfim, a gente sempre espera o negativo, e a gente sempre tem que estar preparado para essa situação, né? Então, eu acho que meio que eu já fui pensando nisso conforme eu fui desenvolvendo as minhas propostas, justamente por isso também que eu analisei do primeiro semestre não entrar muito cliente, não entrar muito dinheiro, a gente sempre ter um saldo meio negativo. Então, uma alternativa para isso seria realmente os minicursos e a implementação da reserva, que eu disse, que aí daria uma estabilidade financeira maior e, com o tempo, conforme essas mudanças forem sendo efetivas e o valor que já foi previamente estabelecido da Bolsa, né, com as metas que vocês propuseram, que eu não tenho
acesso a elas, mas tenho certeza que foram boas, a tendência da EJ é crescer. E conforme o crescimento for da base de baixo para cima, a tendência é que a gente consiga crescer independente de não ter esse valor a mais para gastar. E agora, respondendo sobre a planilha unificada, eu acredito que já existe, né, essa troca de informações, só que eu queria integrar ainda mais e dar mais detalhes e fazer com que todos tivessem contato direto com essas planilhas, sabe? Deixar ela mais acessível para todo mundo e ter uma troca maior entre os núcleos, porque eu sinto muita falta dessa troca entre os núcleos. Eu acho que nenhum núcleo se sustenta sozinho, então acho que a gente tem que se apoiar e é basicamente isso, senão eu vou ficar me alongando aqui e tem outras perguntas. Acho que eu respondi já. Pode falar, Malu. Parabéns, Lucas. Propostas muito boas, muito bem alinhadas com as necessidades que a gente tem, não só para a DMFIM, mas para a empresa também, né? Tem sido muito bacana também acompanhar esse crescimento aqui dentro da EJ, como eu falei também com a Júlia, tem sido muito bacana mesmo. Minha pergunta é relacionada um pouco a essa segunda pergunta de Joana, porque você comentou dessa questão de integrar os núcleos de projetos, a DMFIM e negociação de uma maneira mais forte, mas eu queria entender também, não só entender, mas tipo, entender a sua visão com relação à integração aos demais núcleos, porque uma retórica que está sempre aqui, não retórica, retórica não é a palavra certa, desculpa, gente, mas assim, uma pauta que está sempre aqui é justamente a questão de como marketing e GP se sentem, de certa forma, à parte das questões relacionadas aos projetos e contatos com os leads. Então, assim, no sentido de integração, não só com esses núcleos que lidam diretamente com os leads, mas também com esses outros, como você implementaria e como você coordenaria essa maior integração? Então, também relaciona um pouco com uma proposta que eu tive, que é disponibilizar e incentivar os consultores de ADM-FIM a ajudar os outros núcleos, para caso for necessário, com organização, planilhas, desenvolvimento de estratégias. E eu também pretendo ter uma troca muito transparente em relação ao valor da empresa. Tipo, a situação financeira da empresa, com os outros núcleos. Por exemplo, gestão de pessoas e marketing, que eu acho que são todos núcleos muito fundamentais e todos os núcleos têm o que agregar para a EJ. Então, eu focaria em sempre puxar eles para essa discussão mais financeira também, além de ADM-FIM, e sempre deixar todos cientes e estar disposto a ouvir, ter essa troca assim mais dinâmica com os outros núcleos também. Entendeu? Acho que seria basicamente isso. E também fornecer, sempre que possível, as informações que estão sendo discutidas entre a panelinha ali que fala com o lead, né? Acho que seria basicamente isso. Vai lá, Mari. Boa noite, gente. Boa noite, Lucas. Parabéns pelas suas propostas. Eu acho que elas estão realmente bastante... Eu gostei da forma como você dividiu as necessidades em administrativas e financeiras. Acho que, enfim... Vou conter meus elogios porque você só tem 5 minutos. Mas, assim, a minha pergunta é, na verdade, sobre... Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais, assim... Em que capacidades que essa planilha, ou então se você tem outro plano que sirva a esse mesmo propósito da planilha, de deixar os projetos, os processos, na verdade, mais unificados, mais uniformizados dentro da Argos, assim. Eu queria entender um pouquinho se essa ideia da planilha é, na verdade, como uma forma de organizar a empresa, né, assumir esse aspecto administrativo que o núcleo tem e que pode ter dependendo de cada prática, ou se é mais alguma coisa assim, ajudar cada núcleo a se organizar internamente, entendeu? Eu queria entender como que os processos que cruzam os núcleos podem ser beneficiados por essa sua ideia de, enfim, unificar os processos, enfim. Mas não se sinta pressionado, tá? Pela pergunta. Não, certo. Bom, eu acho que é um pouco de tudo, assim. Eu acho que quando você monta uma planilha, minha ideia principal seria, nessa questão de integração de ADM-FIM com os outros núcleos, né, seria desenvolver essa... Não desenvolver uma planilha geralzona, sabe? Mas incentivar os membros de ADM-FIM a ter uma troca maior com os outros núcleos, porque acaba que a gente fica meio
excluído, assim, muito focado só no financeiro. Algumas vezes, né? Não sempre. E mais focado nessa de ADM, fim, projetos e negociação, seria mais para a gente ter acesso mesmo a informações que não são suficientes em 15 minutos ali antes da reunião. E com isso a gente teria mais segurança para falar com o lead e conseguiria ser mais efetivo assim, e estar mais numa mesma página, sabe? Não evitar qualquer tipo de transtorno ali na hora. É que é pouco tempo, né? E tipo, a gente tem muita coisa para trocar. Tá mais especificado no meu documento lá que eu disponibilizei no Drive, se todo mundo puder dar uma olhada, mas acho que eu consegui responder, tipo, abrangente assim, mas é isso. Obrigado pela atenção, gente. Tá certo, obrigada, Lucas. Muito obrigado, querido. Agora vamos passar para as apresentações do núcleo de negociação. E eu vou pedir para que a Júlia Néfalo se aproxime para dar início à sua apresentação. Tudo certo aí, Júlia? Oi. Posso compartilhar? Com certeza. Tá tudo certo? Tudo certo. Tá. Posso começar? Pode, vou dar início agora. Tá, perfeito. Boa noite, gente. Eu me chamo Júlia Néfalos, para quem não me conhece, eu sou consultora de negociação. Eu estou aqui na Argos desde 2025.2 e nesse tempo eu tive a oportunidade de ter várias experiências dentro da empresa que eu acho que agregaram muito na minha visão e me trouxeram uma perspectiva diferente que pode ajudar a empresa a crescer. Então, eu percebi 3 pontos principais que eu acho que a gente tem que analisar para ter maior sucesso. Então, eu acho que o relacionamento com o cliente é essencial. Eu acho que negociação é a voz da empresa e a gente faz tudo que a gente faz é pelo cliente, projetos faz o projeto pelo cliente. Então, quando a gente não tem uma comunicação clara, a gente acaba descredibilizando a empresa e perdendo um pouco da seriedade que a gente tem nesses erros de comunicação e, enfim, outras situações. Eu também acho que agora que a gente está com uma folguinha financeira, enfim, uma folga geral melhor, eu acho muito interessante que negociação não seja só focado nessas atividades manuais e repetitivas de negociação. Eu acho interessante que... Passa uma moto aqui, perdão. Mas eu acho interessante que a gente tenha uma visão estratégica mais ampla da empresa, e não só da empresa, mas do mercado. Eu acho que o núcleo podia ser voltado a estudos de oportunidades que a empresa pode se inserir e novas inovações e oportunidades que a gente pode estar no mercado. E eu tenho muitas propostas e eu sei que tudo isso é muito difícil, então por isso que eu acho que a organização interna é essencial nesse processo e eu tenho várias sugestões para isso. Começando com o relacionamento com o cliente, eu acho essencial o uso de ferramentas do WhatsApp Business, de automações e padronizações das mensagens. Então, a gente tem a padronização no início do contato com o cliente, mas no processo a gente não tem. Então, assim, ferramentas como aquela mensagem pós horários comerciais, do tipo, não estamos disponíveis, mas iremos te atender. Continua o cliente engajado e permite que a gente passe mais seriedade e que a gente é uma empresa comprometida. Então, todas essas ferramentas servem para a gente ser mais eficiente e ter esse melhor relacionamento. Então, acho que a gente deveria estar implementando elas melhor. Eu também acho que negociação tem um conhecimento muito amplo de comunicação e de deixar as tarefas mais efetivas. Eu vi que vários candidatos falaram da gente tentar aproximação com outras empresas, parcerias, enfim. E eu acho que negociação tem um conhecimento exatamente para a gente fazer isso de forma assertiva e estratégica. Eu vejo que, principalmente, projetos é um núcleo que está sobrecarregado, precisa muito de ajuda. Então, eles fazem tarefas muito parecidas com a gente. Eu acredito que um projeto colaborativo entre projetos e negociação seria muito interessante para a gente desenvolver e-mails produtivos e eficientes para projetos que façam com que os projetos deles sejam mais eficientes, eles não tenham e-mails tão desgastantes igual a gente tem esse contato, às vezes não muito produtivo, que assim gera resultados. Então, não só para projetos, mas acho que no geral da empresa, a negociação tem que padronizar a voz da empresa. Também, outra coisa que comentaram antes,
que eu acho que tem que ter uma integração maior dos núcleos de negociação, ADM, FIM e projetos, e eu acho que isso pode ser feito após as reuniões diagnósticas. Eu acho que uns 15 minutinhos a mais, se a gente fizer um projeto colaborativo que faça um forms padronizado dos 3 núcleos, que passe todas as informações que a gente precisa. Aí, geralmente, de qualquer forma, a gente fica depois da reunião com o lead. Então, os consultores que estavam presentes vão lá, preenchem esses forms e já auxilia a DMFIM a acelerar a elaboração da proposta e a precificação, e a gente consegue responder o cliente mais rápido, mostrando mais seriedade ainda. E outra coisa que eu acho essencial também é que outros momentos que a gente perde a atenção do cliente é quando a gente está agendando reuniões. Geralmente a gente pergunta quando eles estão disponíveis, mas a gente não está disponível por conta da gente exigir muitas pessoas e consultores nessas reuniões que geralmente não são necessários, principalmente nas reuniões introdutórias. Eu acho que se a gente treinando bem os consultores de negociação, a gente pode exigir menos pessoas nas reuniões e fazerem elas mais produtivas, a gente alcançar um público maior. Agora, indo para o olhar estratégico, eu acho que essa é a minha maior proposta. Eu acho que a Argos é uma empresa com muito potencial e agora a gente está tendo essa oportunidade de ter o núcleo já bem estruturado, com tarefas bem definidas e que estão gerando resultados. Então, eu acho que a gente pode ter uma visão mais macro de todo o mercado e não focar em tarefas que sejam tão imediatistas, procurando um retorno agora. Eu acho que a gente pode ver estratégias de longo prazo. Então, para isso, eu acho que a gente tem que manter os consultores engajados. Eu acho que isso foi uma questão geral da Argos. E eu acho que negociação tem o preparo e tem o conhecimento para ser a imagem da Argos e estar representando a gente em eventos e muitas coisas. Então, para a gente manter os consultores engajados, eu acho que a gente podia trabalhar com programas de incentivos, até dando crédito, Maria, muito obrigada. Mas, por exemplo, quando um consultor participa de reuniões ou vai para eventos, a gente reduz um pouco das atividades deles, tipo, de 10 empresas ele só prospecta 5, enfim, para tornar a Argos mais estratégica e mais interessante para as pessoas também. Outra coisa que eu acho importantíssima, e eu acho que também está alinhado com as outras propostas, e que negociação vai ser essencial para conseguir, fazer parcerias com empresas, e não só focado em necessariamente lead, cliente e no serviço comum que a gente está acostumado. Mas um exemplo um cara me mandou um e-mail falando que ele tem uma escola de inglês e que ele teria interesse em marcar uma reunião com a gente para a gente fazer uma parceria. Então, são muitas oportunidades assim incríveis que a gente capacita os nossos consultores, torna a Argos muito mais competitiva, porque quanto mais capacitados nossos consultores estão, mais atrativa é. Então, acho que negociação, a gente já é treinado para ter essa visão estratégica do tipo, o que se alinha com a Argos. Então, se a gente usar essa visão em vários outros meios, não só nas empresas, eu acho que a gente pode ser muito mais produtivo. E, principalmente, uma proposta que eu gosto muito, que é na participação de hubs de inovação e eventos de Comex, e esses lugares que eu acho que a gente já tem um contato, vendo de longe, mas a gente não tem a oportunidade de experienciar. Então, eu acho que, alinhado com os outros núcleos também, a gente pode ir posicionando a Argos de maneiras diferentes e atraindo clientes e tendo mais contatos com as pessoas, que eu acho que o que a galera de negociação geralmente entra no núcleo pensando eu quero ver essa postura empresarial, eu quero entender como que é o posicionamento no mercado. E eu acho que o posicionamento, né, esse semestre eu tive a oportunidade de fazer um projeto com marketing, que eu entendi que o posicionamento da empresa vai muito além de, tipo assim, só uma fala ou só imagem, sabe? Tudo tem um motivo, tudo é estratégico e tudo serve para um destaque, para uma coisa e outra, e negociação tem que ter essa visão, a gente tem que ter esse entendimento para a empresa ficar mais séria, mais profissional, mais atrativa. E eu também acho que foi uma questão levantada, né, do distanciamento de marketing com os outros núcleos, e eu acho que isso aproximaria muito o marketing, porque negociação e marketing teriam que trabalhar essa visão de atrair mais pessoas. Enfim, eu queria muito trazer essa ideia de que negociação seria a voz da empresa. Eu acho que é importante a gente ter uma voz coesa e coerente em tudo. Então, às vezes, consultor falando de uma forma e outra, enfim, fica meio perdido. Então, eu acho que se a gente pensar numa imagem padrão da empresa, a gente vai ter muito mais produtividade, não vai estar preso também a atividades muito detalhistas, porque a gente já vai ter uma estratégia grande pensada.
Agora, da organização interna, eu acho que a Júlia comentou um pouco também sobre isso, mas eu sou a maior defensora do uso de ferramentas ágeis, que basicamente elas são ferramentas que foram criadas para gerenciamento de equipes. Então, assim, todas as planilhas, 40 mil planilhas que a gente tem, que às vezes se perdem, elas funcionam dentro dessa ferramenta. Então, elas permitem que a gente crie grupos, que a gente passe tarefas, e elas mesmas relembram os consultores. Então, tipo assim, daqui 2 dias acaba seu prazo. Então, assim, facilita muitos trabalhos dos diretores e facilita a integração entre os núcleos. Assim, essa ferramenta coloca as informações de fácil acesso. Então, muitos ruídos na comunicação e falhas internas que a gente tem seriam prevenidas por essa ferramenta, porque a gente não teria que ter todo esse desgaste de negociação de ir atrás de 40 membros para ter uma informação, sabe? E, enfim, mesmo que não tenha essa ferramenta, eu acho que a gente tem que usar mais de equipes e da integração dos núcleos. Então, está tendo um projeto, a gente cria um grupo com os diretores e com as pessoas desse projeto, para a gente ter uma comunicação mais direta e que todo mundo tenha acesso a tudo que está acontecendo. Eu também acho que a gente tinha que mudar os modelos de planilha. Atualmente, a gente tem um modelo meio generalizado, que está dividido por região do país, e eu acho que a gente pode padronizar a planilha individualmente para cada consultor, para a gente poder ter um controle melhor das informações. Então, por exemplo, funcionaria assim, tem uma planilha, sei lá, minha, e aí, na semana 1, eu vou te colocar de qualificação. Então, você seria responsável por preencher essas informações que estão ali em primeiro. Na semana 2, seria a maior novidade, teria a planilha de prospecção, que você preencheria com quem você prospectou. Porque, atualmente, a gente só depende dos consultores falando assim, eu prospectei tantas pessoas. A gente não sabe quem são, quando foi, se foi mesmo. Então, isso permitiria um controle muito maior. E, além disso, acho que a proposta assim, que vai dar mais resultado também, que dentro dessas planilhas, semanalmente vai ter essa planilha de leads ativos, que os consultores que estão em contato com o lead têm que preencher para dar atualizações do caso e como está o andamento, para a gente ter melhor controle disso tudo, tanto para a diretoria, tanto para o consultor mesmo, para a gente ter visualmente tudo isso escrito e não se perder em comunicações. Eu também acho que já é um projeto que está sendo implementado pela gestão, mas eu gostaria de oficializar, assim, que são as reuniões quinzenais, mas também eu queria trazer outros modelos de reunião. Eu acho que a DMFIM faz uma reunião muito interessante, que eles mandam as pautas no grupo antes e, enfim, todos os consultores já estão sabendo, assim, dos tópicos, bem preparados, com ideias, e isso permite que as reuniões sejam muito mais produtivas. Eu acho que um termo que eu achei muito legal, que é escape produtivo, a gente, às vezes, acaba perdendo muito tempo nessas reuniões sem ser claro nas informações, e a gente fica, às vezes, numa reunião de 2 horas que ninguém aguenta mais e as informações se perdem, sabe? E outra coisa também que eu acho muito importante é a gestão de conhecimento. Negociação passou por um sufoco esse semestre com o WhatsApp Business, e eu acho que a gente tem que estar melhor preparado para essas situações, com backups, com planilhas, com todos os nossos contatos. Eu acho que as informações de negociação têm que estar centralizadas e a gente tem que pensar em planos B para essas situações. E uma ideia que eu gosto muito também seria a aquisição do WhatsApp Business Premium, porque ele permite até 10 logins no WhatsApp, e isso facilitaria muito esse processo que a gente tem de só 4 acessos ao chip, que toda semana a gente tem que ficar logando e deslogando, encontrando uma pessoa e troca o chip de mão, e acaba que a gente perde totalmente o controle. Então, isso melhoraria muito, e ainda também, se caso outros membros de outros núcleos precisassem de um WhatsApp profissional, eles poderiam ter acesso. Agora, para falar porque eu acho que eu tenho que estar na direção, assim, para implementar essas melhorias, essas propostas. Eu tenho experiência em gestão no Diplomacine, foi uma experiência muito legal que eu gostei muito, assim, e eu me encontrei de verdade. Eu acho que quando eu estava aplicando para Argos e para o núcleo de negociação, eu me apaixonei muito, mas ao longo do processo eu fui percebendo que, no final, o que eu sempre quis fazer era diretoria, e desde que eu entrei eu já falei, eu quero ser diretora, porque, de verdade, eu acho que é onde eu consigo trazer mais propostas de inovação, e isso é uma coisa que é muito pessoal minha. Eu gosto muito de mudar as coisas e eu não tenho medo de quebrar a cara, e, enfim, e tentar ideias meio malucas, mas eu também acho que a gente tem que ter objetividade e assertividade, que a comunicação tem que ser muito clara. Então, eu
quero muito ter uma gestão mais aberta com os consultores. Eu acredito muito, trazendo um pouco da minha experiência do Diplomacine, a gente era um núcleo muito criativo, e eu acho que é isso que eu quero trazer um pouco para a Argos, da gente ser criativo em estratégias diferentes. Então, a gente tendo reuniões que deem esse espaço para a gente trocar ideias de criatividade, assim, de estratégias para prospectar mais, enfim, ser mais atrativo, eu acho que pode ser muito interessante. Eu também estou sempre preparada para tudo que precisarem, me coloco à disposição sempre, e pretendo participar de o máximo de colaboração e engajamento, porque eu quero que tenha muitos resultados. Agradeço a atenção de vocês. Eu acredito muito nessas propostas, e mesmo que eu não seja diretora, eu espero muito que possam ser implementadas. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Júlia, pela sua apresentação. A gente consegue perceber muito seu entusiasmo na sua fala e, enfim, quem te conhece também sabe que você é muito querida e, enfim, tem ótimas intenções. E agora eu vou abrir o tempo para as suas perguntas. E agora eu vou passar a palavra para o Arthur começar. E antes, só verificar, você prefere que ambos falem ou você prefere responder um de cada vez? Um por vez. Tá bem. Obrigada. Arthur. Bom, boa noite, gente. Boa noite, Júlia. Eu estou muito feliz com a sua apresentação, de verdade, você foi muito bem. Desde quando você falou que você queria se candidatar à diretoria, eu fico, assim, muito entusiasmado por você, eu acho que é uma experiência única e eu acho que você tem um super potencial. E já emendo falando mesmo para a Olga também, acho que é uma menina com super potencial, eu estou muito orgulhoso de vocês duas, que vocês estão se candidatando, eu acho que, enfim, independente de quem ganhar aí, eu estou torcendo muito pelas duas. Mas eu tenho uma pergunta, eu gostei muito das suas propostas, eu gostei muito da organização que você fez da sua apresentação, dos seus slides, mas eu queria saber mais em relação a um ponto que você comentou, que é da enfim, as tarefas de negociação às vezes serem um pouco monótonas. E isso é uma parada que eu concordo e muito, mas eu e Milena, a gente não teve a oportunidade de mudar na nossa gestão, a gente continuou com esse padrão de Hunter e qualificador. Eu acho muito interessante esse apontamento seu de uma necessidade de mudança, e acho isso muito interessante. Mas eu gostaria de saber quais são as ferramentas, o que você pensa em implementar, se você já tem algum tipo de ideia, algum tipo de plano a ser implementado para que essas tarefas sejam aplicadas de outras formas e que novas tarefas surjam de modo a garantir que o núcleo de negociação tenha tarefas e momentos de aprendizado diferentes. Muito obrigada, você sempre parece um pai falando dos consultores de negociação. Mas eu pensei assim um pouco sobre essas tarefas novas. Eu acho que na direção a gente vai ter conhecimentos diferentes, né? A gente vai estar sujeito a mudanças, mas eu penso que a gente pode usar essas qualidades nossas de qualificação para qualificar eventos e prospectar empresas como parcerias, e a gente usar esses nossos conhecimentos já, mas em outras áreas. Então, meu sonho, assim, sendo muito positiva, se a gente pudesse participar de eventos. Então, a gente teria consultores responsáveis pela montagem de estandes, pelo estudo, assim, da relação com o consumidor, porque eu acho que para a gente estar nesses lugares, a gente tem que ter muito estudo, e eu acho que é isso que eu queria mais incentivar dos consultores nessa gestão também, da gente entender melhor as estratégias. Então, eu acho que incentivando também os projetos colaborativos de montagem de e-mails e todas essas oportunidades, eu quero trazer essas visões estratégicas e que os consultores estimulem esse pensamento neles em outros lados, assim. E aí, enfim, eu vejo como isso, assim, uma oportunidade da gente explorar várias áreas. Não sei se eu respondi, mas... Pode ir, Milena. Boa noite, gente. Boa noite, Júlia. Primeiro, queria te parabenizar pela apresentação e por ter despertado desde o início. Você estava muito
estava com uma opinião muito concreta sobre se candidatar. Eu achei muito legal isso, eu sempre incentivei muito. E você falou essa questão do Arthur ser um pai, cara, é porque eu sinto que a gente teve um pezinho em criar esse vínculo do núcleo de negociação, que é uma coisa que eu acho que vocês vão seguir com isso, e é muito especial pra gente, então, tanto você quanto a Olga, quanto acho que qualquer pessoa do nosso núcleo, assim, a gente conseguiu criar esse vínculo e iria, enfim, apresentar uma gestão maravilhosa. Eu adorei as suas propostas e eu queria falar só uma coisa, que inclusive acho que a Mafê falou, quando a gente entra acho que principalmente de negociação, quando a gente entra com essa garra de querer mudar. Então, assim, eu acho muito legal essa questão de mudar as tarefas, as demandas. Foi uma coisa que eu confesso que eu não quis mudar, a gente quis dar continuidade. Eu acho que é muito legal, mas eu queria entender como que você agiria no caso. A gente vai ter ali um processo de cogestão até o meio de janeiro. Como que você acha que seria organizado o núcleo? Você já colocaria em pautas as demandas semanais nesse processo de janeiro, fevereiro, que é um processo que a gente tem uma baixa na proatividade, nas respostas, porque é um momento mais delicado, tanto para o Caixa quanto para Argos no geral, então a negociação tem grande responsabilidade nisso. O que você faria? Amo. Acho que você e o Arthur tiveram grande parte do núcleo de negociação, o seu núcleo do amor. Eu acho, de fato, que a gente tem uma energia muito boa. Pretendo continuar, se tudo der certo. Mas pensando nisso tudo, nossa, muitas ideias que eu tenho. Eu acho que precisa ter uma estrutura muito boa. Eu fiquei um pouco de dúvida no final da sua pergunta. Você pode repetir rapidinho? Minha internet tá meio ruim, chuva tá foda. Eu tô tendo que ter uma interpretação labial aqui. Tá, calma. É porque essa questão do começo do ano é meio que um fantasma, um terror, não só para Argos, como para várias empresas juniores. E aí você falou essa questão da mudança nas demandas e negociação que lida com a prospecção, né, principal, a prospecção ativa, né? Não a principal, mas a ativa. E aí eu queria entender como que você vai se organizar nesse período que é tão caótico. Obrigada. Então, nas minhas propostas a princípio, eu pensei da gente começar primeiro implementando as automações e as ferramentas que vão deixar os processos mais fáceis. Então, se a gente já começar a usar as coisas do WhatsApp e ir definindo isso, eu acho que as funções vão ficar muito mais fáceis e menos demandantes, assim, dos consultores. E aí a gente vai ter mais espaço para se dedicar, porque eu não quero abandonar as prospecções de maneira alguma, porque eu acho elas essenciais. Mas eu acho que a gente pode dar uma reduzida e principalmente tentar automatizar elas o máximo possível para a gente pensar em estratégias diferentes. Então, eu focaria primeiro nessa automação e na continuação assim das atividades bem definidas, e aí para na próxima gestão já ir implementando, de fato, novos projetos que possam expandir mais. Mas agora eu focaria mais em estabelecer o que a gente já tem bem definido. Entendi, obrigada. Bom, parabéns pela sua apresentação, Júlia. A minha dúvida vai pelo aspecto dos eventos corporativos que você propôs. A questão é que a gente já tem alguma dificuldade com o engajamento com os membros para eventos, para ter a presença em eventos. E eu queria saber como você lidaria com o engajamento dos membros para participar desses eventos corporativos. Eu acho que uma proposta que a Maria me ajudou a fazer e eu achei genial, que é desses benefícios para quem está se engajando e vestindo a camisa da Argos. Então, as pessoas que aparecem nesses eventos, que se colocam à disposição, terem alguns benefícios de menos demandas, terem mais oportunidades, quem aparece em mais eventos fica sabendo desses eventos primeiro, e eu acho que a gente estimulando os consultores é muito importante, e eles vão se animando, porque também acho que principalmente negociação, todo mundo entra querendo esse contato com o mercado, e com a fala, e com a venda e tudo isso, e esses eventos são literalmente isso. Então, eu acho que no começo a gente pode usar dessas estratégias para ir animando as pessoas, mas eu acho que a Argos vende essa capacitação, e esses eventos seriam exatamente esse espaço para isso. Então, seria ideal, assim, que os consultores fossem, e eu acho que seria um espaço de muito aprendizado, que
seria, eu acho que até mais atrativo, que às vezes sei lá, só uma entrega, enfim. Eu acho que os consultores às vezes teriam mais oportunidades nesses lugares. Enfim, muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Júlia, pelas suas respostas, sua apresentação. E agora eu convoco Olga para a sua apresentação. Oi, gente, boa noite. Vou apresentar aqui. Calma aí. No seu tempo. Conseguem ver? Conseguimos. Então tá. Então, me apresentando, prazer para quem não conhece, meu nome é Olga. Eu tô no terceiro período em RI, né? E assim, contando um pouco sobre a minha trajetória na Argos, ela é um pouco diferente, eu acho, de muita gente aqui que eu ouvi falando, se candidatando. Eu conheci a Argos antes de entrar em RI. Antes eu fazia um outro curso na UFRJ, que ela é bem parecido com RI, Defesa e Gestão Estratégica Internacional. E eu estava muito em dúvida se eu vinha para a UF, se eu não vinha e tudo. E aí eu acabei, quando eu fui pesquisar sobre a UF e entender as questões todas que envolvem RI na UF, eu conheci a Argos e eu me interessei muito. Eu falei, cara, eu acho que é isso. É o que faltava para decidir mesmo o meu processo de decisão em vir para a UF. Então, assim, eu sempre achei que o movimento da empresa júnior é um movimento muito legal, porque você aprende na prática como todas as coisas funcionam. Tudo que a gente não aprende na teoria da aula e tudo, a gente aprende aqui no mercado, como vai ser daqui para frente e tudo. Então, eu acho a iniciativa não só da Argos em si, mas da empresa júnior muito interessante. Então, eu sempre fui com muita vontade de entrar na Argos, e aí eu entrei através do processo seletivo 25.2. E desde então eu tenho presidido reuniões, eu tenho me desenvolvido bastante. Eu realizei algumas capacitações, eu produzi um artigo, mas eu acho que o principal, assim, entre essas coisas e trajetórias que eu fiz e conquistei, o principal seria realmente o desenvolvimento de habilidades que eu venho aprimorando cada vez mais. Se eu falasse para mim mesma de um ano atrás que eu estaria agora me apresentando para esse tanto de gente, falando sobre mim, eu não ia acreditar. Então, só de eu estar aqui realmente já é uma conquista muito grande, estou muito feliz de estar me candidatando. E aí, por que eu me decidi me candidatar, basicamente, eu acho que é um passo muito essencial. Apesar de eu estar há pouco tempo na Argos, assim como a Júlia também, a gente entrou agora nesse processo, eu acho que tanto eu quanto ela, com certeza, a gente aprendeu muito. Eu não achei que eu fosse capaz. Quando falaram que o processo seletivo ia ser agora, assim, no início de dezembro, final de novembro, eu falei, meu Deus, não tem como, gente, eu vou estar na Argos há pouquíssimo tempo. Mas agora eu sinto que eu estou realmente pronta, porque eu conheço todos os processos e é uma coisa que a gente já tá tão no nosso dia a dia, sabe? Já tá tão dentro da gente que a gente já sabe tudo o que funciona, o que não funciona, o que eu melhoraria, e a partir disso eu pensei em vários objetivos e metas que eu gostaria de melhorar no núcleo, claro, com base nos erros e principalmente nos acertos. Eu acho que essa gestão que tem passado, né, da Milene e do Arthur, foi excelente. A gente aprendeu muita coisa, eu pelo menos aprendi muita coisa com eles. Então, tem outros objetivos aqui, umas coisas mais gerais, principalmente aumentar o número de leads vindo por prospecção ativa. Uma das minhas metas principais é focar na prospecção ativa, tanto com Comex quanto pessoas físicas, mas principalmente pessoas físicas, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente, mas realmente melhorar a qualidade das prospecções e aumentar o número de leads vindo por prospecção ativa, que é o que a gente de negociação faz. E, consequentemente, né, aumentar a taxa de conversão de leads em clientes e, enfim, realmente promover ações que posicionam a Argos com um destaque maior no mercado. Então, tudo isso baseado na comunicação interna e principalmente na transparência. Eu acho que a transparência é essencial, não só para
entre os núcleos, entre a diretoria e os consultores, mas também entre os outros núcleos e principalmente entre a Argos e o cliente e o lead, enfim. Acho que a transparência é essencial em todo esse processo. Aí eu dividi a minha candidatura em 4 objetivos principais, que são a prospecção ativa com pessoas físicas, o manual prático de reuniões com leads e o recontato com leads. Recontato com leads e melhoria na comunicação interna. Vou explicar um pouquinho melhor, vou passando. Primeiro, falando sobre a prospecção com pessoas físicas. Vou explicar um pouco como funciona, para quem não conhece o núcleo de negociação, como funciona o nosso processo de prospecção e como a gente consegue atingir clientes e leads, principalmente. A gente, toda semana, tem uma planilha que a gente tem um setor, por exemplo, cosmético, e a partir daí a gente qualifica empresas que vão ser prospectadas na semana seguinte por essas pessoas que qualificaram. Então, a gente não faz nenhum tipo de prospecção com pessoas, que é uma forma é um serviço que a gente também tem, e a gente fica basicamente dependendo da entrada passiva, né? Não passiva, mas acho que deu para entender. A entrada espontânea de leads, que é feita pela prospecção. Eu botei ativa aqui, mas era para ser passiva, feita por marketing. E a gente não pode depender apenas de uma frente, assim, digamos, porque para a chegada de lead, porque eu acho que é importante ter essa diversificação na prospecção. Então, como eu pensei em implementar essa diferenciação, né, essa prospecção ativa com pessoas físicas, que é uma coisa diferente. A gente não consegue achar um site com pessoas que querem dupla nacionalidade e mandar um e-mail para elas. É uma coisa totalmente diferente. Então, eu pensei em 2 frentes, assim. Primeiro, que seria a qualificação e prospecção de pessoas, assim como ocorre com empresas, que eu vou explicar, e parcerias estratégicas, que eu também vou explicar. A qualificação, primeiro, eu acho que a gente tem que entender que que o processo com empresas é totalmente diferente do que com pessoas físicas. Por exemplo, foi o que eu falei, a gente não vai achar um site, uma coisa, tem que ser uma coisa que vai ser muito mais pesquisada e aprofundada. Eu acho que é muito mais difícil, eu acho, com certeza, mas também é uma qualificação diferente. Então, a forma que a gente qualifica também tem que ser diferente. Aí eu coloquei aqui redes sociais, a busca por palavras-chave em históricos, em TikTok, Instagram, Twitter, hashtags, comentários em vídeos e palavras-chave que possam levar a gente a leads que estejam interessados, leads qualificados para o nosso serviço. A gente não vai oferecer para pessoas que já têm uma dupla nacionalidade, a gente vai oferecer para pessoas que queiram dupla nacionalidade. Então, acho que esse processo de procurar leads em redes sociais, que eu acho que é a principal forma de entrada de pessoas, enfim, é importante. Eu coloquei também aprovados em programas de intercâmbio. Agora mesmo a UF está passando por um processo de edital de mobilidade internacional, e a gente pode muito bem pegar esses aprovados, essa lista, e mandar mensagem para eles. Oi, somos a Argos, consultoria internacional, a gente pode te ajudar no seu processo de visto. Quer dar uma olhada? Isso é uma coisa que, enfim, pode gerar leads muito qualificados e potenciais clientes também. Grupos de WhatsApp, descendentes de genealogia, intercâmbio, enfim, muitas outras coisas. E parcerias estratégicas, como a Júlia falou também, eu acho que a parceria estratégica é a melhor forma de manter leads constantes e qualificados, porque quando a gente tem uma parceria com um curso de idioma, por exemplo, ou então com uma empresa de turismo, com uma associação de estrangeiros, que às vezes a pessoa imigrou, mas aí o filho, o neto, o bisneto, enfim, não tem a dupla nacionalidade e pretende tirar, mas tem toda essa questão, né, de ser difícil e tudo, a gente pode estar lá para ajudar. Então, essas parcerias, elas são muito estratégicas e elas funcionam como
basicamente uma troca de valores, assim. Essas empresas, os cursos de idiomas, escolas, enfim, elas iriam oferecer uma maior qualidade no serviço deles, né, para o cliente em si, porque já conseguiria fazer toda uma ai, eu esqueci a palavra. Mas enfim, perdão. Tá. E ai, gente, desculpa, eu esqueci o que eu estava falando. Mas enfim, essas parcerias são estratégicas e essa parceria com a Argos seria muito benéfica. E não tá ainda. Tá, foi 5 minutos, tá? Mandar para as reuniões, eu vou acelerar bastante. Mas, atualmente não tem nenhuma orientação documentada do passo a passo, que como a gente chega para o lead, como a gente lida com ele, como a gente conversa, não tem um passo a passo. E isso, pelo menos para mim, quando eu comecei na Argos, eu fiquei um pouco perdida, assim, principalmente nas primeiras reuniões, de como lidar, o que falar, o que não falar. Então, esse manual ele seria basicamente uma junção de orientações e estratégias para, primeiro, tranquilizar os novos consultores e também para padronizar todos os processos da Argos. Agora, o recontato com leads de Comex. O recontato, para mim, ele é também uma das minhas propostas mais interessantes, assim, porque, como eu falei, a gente prospecta, a gente qualifica uma empresa, na próxima semana a gente prospecta ela. E aí, quando essa prospecção, ela tá acontecendo, a gente, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não responde, a gente não recebe nenhum tipo de resposta que gera uma baixa produtividade e, assim, a gente basicamente some em uma semana, a gente manda mensagem por uma semana, o lead não responde, a gente some e vai para outra. Só que essa falta de resposta, ela não necessariamente significa uma falta de interesse. Porque o lead, às vezes, ele pode estar numa semana confusa, ele pode estar numa semana caótica. E, enfim, eu quero passar para o próximo coisa. Então, eu queria, como um cronograma de follow-up bem alinhado com o que os clientes pedem e também o que os consultores de negociação consideram interessantes, por exemplo, 3 minutos. Se Ai, gente, desculpa, eu fico perdida quando me manda 3 minutos. Se o lead fala, por exemplo, isso já aconteceu comigo. Olha, eu tenho interesse sim no consultoria da Argos, mas agora, no final de ano, tá complexo, tá complicado. Eu acho que não vai dar. E aí, o que eu faço com essa informação? Eu coloco ali naquela planilha e escrevo, mês que vem, ano que vem, não sei, esse lead tem que ser prospectado. Porque ele tem um interesse, mas no momento não é ideal. Ou então, o contato não foi feito de maneira ideal e a gente pode tentar pensar em outras estratégias depois para fazer esse recontato. Então, agora a última proposta é a melhoria na comunicação interna. Eu acho que isso é um pilar de toda a empresa engajada e bem produtiva, né? Gente, desculpa, o meu computador ele tá muito travado, por isso que eu tô dando essas paradas, assim, porque às vezes eu acho que ele não tá... Enfim. O engajamento... Tá bom, obrigada. A comunicação, ela promove o engajamento e a colaboração entre os núcleos, mas também eu quero promover entre os núcleos, mas também entre as próprias pessoas do núcleo mesmo. E como isso vai ser feito por meio de reuniões presenciais mensais. A gente teve essa oportunidade uma vez de fazer uma reunião presencial e foi muito produtivo, pelo menos eu achei, foi uma forma muito boa de contato que a gente teve com todos os membros. E calendário compartilhado entre negociação, projetos ED, enfim, isso vai estar mais explicado na minha proposta, mas eu acho isso aqui muito essencial para caso
eu não venha ganhar, assim, a Júlia pode implementar isso, por favor, porque eu acho que essa questão da gente mandar a enquete no grupo e ter que esperar a resposta e tudo, isso gera muito trabalho e muita falta gera uma demora muito grande para a gente conseguir confirmar a viabilidade da reunião com o lead. Então, esse calendário, ele contaria com os horários disponíveis para cada consultor de negociação, projetos e ADM-FIM para as reuniões. E é isso. Eu ia falar umas coisas, mas eu tô falando demais, eu já sei que meu tempo acabou. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Olga. Fica tranquilo, sua apresentação foi ótima, a gente conseguiu entender bem as suas propostas. Eu vou abrir agora o tempo para as perguntas. Enfim, se porventura alguma pergunta se alinhar com alguma questão que você gostaria de se aprofundar mais, você vai ter esse tempo para você poder falar, tá bem? Então, vou dar início, pode falar, João. Primeiramente, parabenizar. Tanto a Júlia não teve a oportunidade de falar nessa primeira rodada dela, mas a Olga também, vocês apreciaram muito bem. É muito bom ver que 2 membros novos no núcleo já conseguem ter tanta criatividade para pensar em soluções de algo que a gente vê no dia a dia. Então, parabenizar realmente ao engajamento que vocês têm só de estar participando dessa eleição. E minha pergunta vai ser relacionada à questão de prospecção ativa de pessoas físicas, que foi algo que eu também já tive uma conversa, tentei sugerir algumas coisas, algumas ideias, só que acabou que teve algumas brechas que eu mesmo identifiquei, tipo, eu dei a ideia e eu mesmo achei alguns defeitos que talvez você também encontre, se isso for seguido à frente. Por exemplo, eu tinha muita questão de, sei lá, pegar pessoas que comentam em vídeos de DN, falando que quer ter ADN, mas tem dúvida, e prospectar em cima dessas pessoas. Só que uma dificuldade que tinha, que eu percebi nessa minha própria proposta, digamos assim, era a falta de um canal. Não tinha como, por exemplo, pegar o Instagram da Argos e sair mandando mensagem pro pessoal que eu vi no Instagram e tal. Eu vi que você comentou no e-mail, tipo, deu a ideia do e-mail e tal, mas como você falou as redes sociais, eu fiquei em dúvida qual o canal que a gente utilizaria para prospectar esses clientes de redes sociais. Seria um perfil pessoal? Como é que você enxerga isso? Então, eu acho que a utilização de um perfil pessoal não é bom. A gente vê isso com o WhatsApp Business e a diferença, né, que a gente é tratado com o WhatsApp Business e o WhatsApp pessoal. E o que eu pensei seria realmente com o Instagram da Argos e com... Eu não sei se a Argos tem Twitter, enfim, mas as redes sociais da própria Argos. Até porque a pessoa vai receber uma mensagem de uma pessoa aleatória, vai ficar tipo, cara, como que eu sei que isso é você? Entende? Então, realmente, o canal que eu pretendo utilizar são as redes sociais e as plataformas oficiais da própria Argos, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok, enfim. Milena, pode falar. Ah, tá, não sabia se o João Pedro ia falar alguma coisa. Parabéns pela sua candidatura. Eu acho que tanto você como a Júlia têm propostas muito boas, apesar de ter reparado que são propostas bem com objetivos diferentes. A Júlia ela quer focar em outros aspectos que estão ligados à negociação. Eu acho que você está focando mais na prospecção. Eu acho que são 2 propostas diferentes, mas que são propostas que são legais, e que vão dar certo. Eu acho que ter entrado no mérito da prospecção de pessoa física é muito interessante, porque é uma coisa que, assim como o João Pedro chegou com essa ideia, e foi uma coisa que eu não levei para frente, mas eu acho que deve ser levado para frente. É difícil, é complicado, porque a gente meio que foi ensinado, a gente aprendeu a só trabalhar com prospecção ativa de pessoa jurídica, né, de empresa. Então, acho que funcionaria bastante, até porque são serviços mais simples. E eu achei muito legal também essa questão do manual. Acho que a gente
né, a empresa toda sabe que a gente passou por esse problema agora do WhatsApp Business, e eu acho que ter esse manual de problemas e como a gente resolveu esses problemas é bem interessante. E aí eu queria entender se você já quer elaborar esse manual agora para o início da sua gestão ou se é uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo. E aí, qual seria a magnitude desse manual? Se é uma coisa com informações só da gestão que você participou, no caso, a de agora, né, 25.2, ou se você ia pesquisar um pouco com gestões antigas e ex-membros, enfim. Achei interessante fazer uma coletânea dessas informações, enfim. Então, a minha ideia, na verdade, é fazer um manual compartilhado, para que ele seja sempre atualizado, até para promover o engajamento e a melhora contínua, né, da equipe. Então, seria feito, assim, o documento inicial seria criado e a gente colocaria ali técnicas, checklists, o que você deve fazer antes da reunião, o que você deve fazer depois da reunião, como você deve fazer, e situações comuns, como lidar com elas, alguns relatos de próprias pessoas que, inclusive, seria bom fazer isso agora, porque tem gente que vai sair da Argos, então, pegar todas as experiências possíveis, colocar lá, e ir atualizando ele ao longo da gestão, mas não só para minha gestão, para todas as outras, né? Então, deixar lá no Drive e sempre quando acontecer alguma coisa, alguma situação inesperada, tipo, teve uma vez que aconteceu uma reunião, eu não estava nela, mas eu acho que era o JP que estava presidindo, que o lead falava em espanhol, assim, foi todo um rolê, e a gente estava meio, caraca, e agora? Como que a gente lida com isso? Então, eu acho que se essa, por exemplo, fosse, se essa situação fosse colocada nesse manual, depois que tivesse acontecido, e como a gente lidou, e qual seria a melhor forma para lidar com ela, por mais que não tenha sido a utilizada, isso iria aumentar muito o engajamento e promover tudo aquilo que eu falei antes. Pois é. Achei ótimo, obrigada. Ei, Olga. Cara, teve um momento que você começou a rir que eu me identifiquei muito, porque eu faço muito isso também. E é normal, é um momento assim de tensão que às vezes a gente tem que aliviar de alguma forma. E eu queria parabenizar a sua apresentação, gostei muito dos seus slides também, gostei muito das suas propostas. E a minha pergunta, ela é mais voltada a uma questão que foi apontada tanto por você quanto pela Júlia, que é a questão do WhatsApp Business. A gente enfrentou esse problema e tendo em vista um fato que é a questão de que o nosso WhatsApp Business, por ele ser uma versão gratuita, a gente só tem acesso a 5 pessoas, né? 5 pessoas só podem ter acesso a esse WhatsApp Business, e a gente sabe que o núcleo de negociação é um núcleo que ele está recorrentemente tendo que entrar em contato com pessoas, e é um núcleo que tem mais de 5 pessoas. E você falou na resposta para o João Pedro da questão do Instagram, que você acha que o ideal é ser usado uma conta da Argos, porque existe uma diferença muito latente entre as respostas e a atenção que as pessoas dão para a gente quando a gente manda no pessoal e quando a gente manda numa conta da Argos. Então, eu queria saber se você tem em mente algum tipo de estratégia ou algum tipo de planejamento que visa uniformizar o acesso dos membros da Argos a essas plataformas, dentre elas, principalmente o WhatsApp Business, lógico, que é onde é o nosso principal canal, assim, e que é a ferramenta que a gente tem essa questão de que envolve dinheiro. Se a gente quiser ter mais acessos, a gente tem que pagar, e a gente sabe que apesar de Argos agora estar com dinheiro, enfim, não é uma coisa que a gente pode ficar desperdiçando, digamos assim. Então, eu queria saber se você tem algum planejamento, alguma proposta, alguma ideia em relação a isso. Sim. Então, eu acho que isso é uma questão realmente muito complexa. Tudo que envolve o WhatsApp Business é complexo, principalmente no momento atual que a gente está passando, com todos esses problemas relacionados a ele. Mas eu acho que a principal forma de resolver isso é realmente pagando o WhatsApp Business Premium, não tem como, é uma coisa essencial, que eu acredito que, assim, se a gente ficar nessa de trocar chip e perde lead e faz não sei o quê, a gente acaba perdendo lead, e se a gente não tem lead, a gente
fica com a Argos bem... Enfim, a gente não tem lead. E, pois é, chip, tópico sensível. Então, então acho que é isso. Realmente, tentar apagar o WhatsApp Premium, mas caso isso não ocorra, eu acho que manter do jeito que tá infelizmente, o ideal, porque vocês fizeram uma estratégia muito boa, inclusive, que se você tá com algum lead, se você tá conversando com ele, você continua com o chip até o lead ir embora, ou até ele virar cliente, enfim. E depois, se você não tem nenhum lead, se você não tá conversando com nada, essa rotatividade acontece. Rapidinho, só falar uma coisa, essa questão do chip realmente é um tópico sensível e opiniões são polêmicas, porque ainda mais o que envolve pegar o dinheiro do caixa,